O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu queria, nesse domingo, começar a minha meditação com vocês a partir de uma experiência que eu acredito que todo mundo algum dia já tenha, tenho certeza que todo mundo já passou por médicos, né? E talvez por vários médicos, a depender da situação de cada um, a gente precisa consultar até mais que um médico. E vocês sabem o quanto é valioso quando a gente encontra um bom médico. O que faz um bom médico? É claro que o bom médico, ele primeiro vai nos dar um alívio, né, dos sintomas, das dores que a gente tem naquele instante que nos apresentamos diante dele. Mas também o bom médico é aquele profissional que não só dá o analgésico, né, para a dor, mas que ele, através de uma minuciosa avaliação dos nossos exames, ele consegue entender a causa daquele incômodo, daquela febre, daquela dor. E aí ele trata a origem da nossa dor. Ele observa, por exemplo, os exames. Mas não só isso. Eu aprendi com um médico amigo meu, com quem conversei ontem, que hoje o bom médico não tem já uma receita pronta na cabeça, né? Ele primeiro precisa identificar a doença e depois conversar com o paciente para saber o histórico dele, né? Entender como é que essa doença se desenvolveu, para aí sim pensar a medicação correta. Então, tudo isso se dá num ambiente de extrema confiança, porque o paciente, ele precisa sentir confiança no médico que vai tratá-lo. Ouvir esse paciente com atenção, né, compreender qual é o histórico dele, as dores que ele tem, os medos que ele tem. E vocês sabem, porque alguém aqui já passou por médicos que nem sequer olharam na nossa cara e já passaram a receita. E a gente sabe que essas medicações, com um médico que nem escutou a gente, não vão resolver a nossa dor. Enquanto que um médico, né, que interage, que conversa, a gente logo diz: esse é um bom médico, né? Esse é um bom médico.
Pois bem, hoje Jesus se apresenta para nós como médico. Porque ele diz assim, o médico não foi feito para os sadios, mas foi feito para os doentes. E ele se referia a ele, não é? É claro que há uma diferença muito grande entre Jesus, médico, e a maneira como nós, por exemplo, concluímos e tiramos os nossos diagnósticos em relação às pessoas. Porque vejam só, como é que a gente costuma olhar para as pessoas? Geralmente como um médico ruim, que é aquele que nem olha para a gente e já está identificando o sintoma e já está condenando os nossos defeitos e os nossos erros. Parece que o médico Jesus, ele não olha só a aparência, mas ele enxerga a causa, a ferida. Enquanto nós estamos muito dedicados a julgar os outros pelos sintomas, o médico Jesus prefere olhar as causas. E por que será que nós fazemos isso? Não é? Por que será que, por exemplo, a gente tem mania de fazer diagnósticos precipitados em relação às pessoas? É interessante porque qualquer pessoa que errar, seja um erro mínimo, seja um erro assim explícito, nós vamos ter logo uma receita pronta para aquela pessoa. E muitas vezes a nossa receita inclui a exclusão dessa pessoa. Quando alguém, por exemplo, nos decepciona, a gente imediatamente classifica essa pessoa. Quando alguém nos magoa, por exemplo, rapidamente a gente reduz aquela pessoa ao erro que ela cometeu contra nós. Nossa época, nossos tempos, criaram uma expressão para dizer isso. A gente fala de tolerância zero. Ou seja, julgamos depressa e condenamos mais depressa ainda. Vejam, por exemplo, qual é a nossa visão em relação ao que está acontecendo na cidade hoje. Nós somos quase que levados a uma imediata condenação das pessoas. E vamos seguindo, quando alguém nos fere, a tendência nossa é querer afastar essa pessoa da nossa vida. A gente já não responde mais as mensagens, deixa a pessoa no vácuo, evitamos nos encontrar com elas, ignoramos a presença dela quando ela está, colocamos a pessoa no gelo. A gente não quer mais compreender, queremos apenas dizer a ela, você para mim é uma condenada. A gente nem conhece a história dessa pessoa, as feridas, os dramas, as dores pelas quais ela teve que passar, para que ela, por exemplo, chegasse àquela atitude. Mas a gente já deu uma sentença final para elas. É exatamente diante dessa mentalidade que Jesus hoje vai nos colocar contra a parede. Por quê? Porque Jesus hoje vai passar ao lado de um cobrador de impostos chamado Mateus. E a gente não vai entender o evangelho de hoje se a gente não entender quem eram os cobradores de impostos no tempo de Jesus. Bom, vocês imaginam que cobrador de imposto não é bom em época nenhuma. Ninguém gosta de cobrador de imposto. Agora, no tempo de Jesus havia um agravante, porque mais ou menos a coisa funcionava assim. O povo de Israel, o povo de Deus, estava sob o jugo do Império Romano, que havia dominado a região onde Jesus estava. Então o povo judeu vivia sob
a pressão e a opressão do Império Romano, que permitia que eles tivessem templo, que eles rezassem a Deus, mas em compensação cobravam pesados impostos. E alguns desses cobradores de impostos faziam o quê? Pegavam o dinheiro, né, do povo judeu, que era o dono da terra, e depois mandava para o imperador. Então era um imposto que era maldito. E ninguém gostava do cobrador de impostos. Ele era uma pessoa altamente excluída na sociedade daquele tempo. Pois bem, Jesus vai passar por um homem deste, mal querido pela sociedade, e vai dizer para esse homem: segue-me. Todas as pessoas tinham um diagnóstico pronto sobre aquele homem, mas Jesus conseguiu ver algo que ninguém conseguiu enxergar, como um bom médico que consegue enxergar as causas e não somente os sintomas. Enquanto todos olhavam para aquele homem como um caso encerrado, cobrador de imposto, não presta, Jesus vê naquele homem uma possibilidade. Enquanto todos olhavam para aquele homem como um pecador público, Jesus olhava para ele com a possibilidade dele ser um discípulo dele. Vejam, o escândalo dos fariseus nasce justamente desse olhar controvertido de Jesus. Jesus tem um olhar totalmente diferente das pessoas do seu tempo. E eles, os fariseus, não conseguiam compreender como é que Jesus, por exemplo, foi para a casa desse cara, desse tal cobrador de impostos, sentou-se na mesa, com certeza com outros cobradores de impostos, amigos de Mateus, todos pecadores públicos e Jesus na mesa. Então os fariseus disseram: tem alguma coisa esquisita. E chamam os discípulos de Jesus: escuta aqui, o mestre de vocês senta na mesa com esse pessoal. É a mesma coisa se a gente visse, né, um discípulo de Jesus, um de nós, misturado talvez em lugares que a gente não imaginava que um cristão pudesse estar. Afinal, para eles, para os fariseus, a religião servia para separar os bons dos maus. E aí é que vem a coisa mais bonita do evangelho de hoje. Jesus desmascara os fariseus, dizendo assim: eu não vim para os que estão sadios, eu vim para os que estão doentes. E aí ele cita o profeta Oséias, que também nós escutamos na primeira leitura: eu quero é misericórdia e não sacrifício. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao coração da mensagem da palavra de Deus. Deus não espera de nós uma religião feita apenas de normas, ritos e muito menos de julgamentos. O que mais Deus espera de nós é o que Ele tem tido para conosco: misericórdia. Quem de nós, por exemplo, pode se achar melhor dos que os que estão hoje na cidade? Quem de nós pode se achar melhor, mais santo e mais puro do que o pecador público mais visível? Sabe qual é a diferença entre nós e eles? É que a fraqueza deles está exposta, e a nossa a gente consegue esconder. Ninguém está vendo, mas nós sabemos que temos. Essa é a nossa diferença entre nós e eles. E portanto, o que Deus está pedindo de nós é que sejamos misericordiosos. Ou seja,
que tenhamos um coração voltado para a miséria do outro e com capacidade de se aproximar disso, não para condenar o outro, mas para ser médico, no sentido de ajudar a essa pessoa a recuperar a sua dignidade. Os fariseus viam pecado no que Jesus estava fazendo. Jesus via a pessoa humana. Os fariseus queriam afastar o doente pecador Mateus. Jesus queria a restauração de Mateus. Os fariseus conheciam os sacrifícios. Jesus pede que aprendam. É bonito isso aqui. Jesus diz assim: aprendei. O que eu quero é misericórdia e não sacrifício. Aprender é o que Jesus pede para nós hoje. Aprendamos do Mestre. Não condenar, mas ser misericordiosos. Vocês vejam que o profeta Oséias mostra isso na primeira leitura, dizendo que esse desejo foi sempre o desejo de Deus. Que já desde o profeta Oséias, Deus estava cansado de uma religião cheia de práticas externas, mas pobre em compaixão. Que Deus estava cansado de muita gente no culto, no templo, nas celebrações, pensando que só isso agrada a Deus, mas esse mesmo povo que louva a Deus com os lábios, tem o coração endurecido e com uma capacidade enorme de julgar e condenar os outros. Aí Deus disse: ó, desse eu não quero. Eu não quero. Esse tipo de sacrifício, eu não quero. Eu quero misericórdia. E é tão bonito ver na segunda leitura, né, São Paulo mostrar como Deus se curva diante, né, da fragilidade do outro, mostrando a figura de Abraão, né, de Sara, dizendo que apesar de tudo, Abraão acreditou que naquilo que parecia impossível, humanamente, Abraão não tinha razões nenhuma para ter esperança, mas Abraão confiou. Acreditou que Deus podia fazer uma vida onde parecia haver somente esterilidade. Nós precisamos olhar para as pessoas que a sociedade condenou como estéreis, ou seja, que não produzem vida, e olhar para elas como uma possibilidade de Deus. Se a gente não treinar o nosso olhar, a sociedade ensina a gente a condenar em vez de salvar. Isso vai ser muito ruim para a gente, inclusive para a nossa salvação. É exatamente essa esperança que Jesus está dando para aquele cobrador de impostos, que nunca passou pela cabeça dele ser um dia ser chamado por Jesus. Onde todos olhavam fracasso moral, Jesus enxergava ali uma obra inacabada da sua graça. Onde todos olhavam para Mateus e diziam: este aqui é um homem perdido. Ele via ali um futuro discípulo e um apóstolo. Não sei se aqui há irmãos da Missão Belém. Estão aqui alguns. Por favor, fiquem de pé vocês, irmãos da Missão Belém. Esses que estão aqui, um dia a sociedade disse para eles: aqui é um caso perdido, esses não têm mais jeito. E olhem onde eles estão. Olhem onde eles estão. No meio de vocês, com a vida restaurada. Porque enquanto todos diziam para eles: vocês não têm mais jeito, Jesus se aproximou deles pela Missão Belém e restaurou a vida deles. Ou a gente muda o olhar, ou a gente não vai ajudar Deus a salvar as pessoas. Obrigado pelo testemunho de vocês. Eles merecem um aplauso.
Obrigado. Então, talvez hoje a palavra de Deus nos convide a que cada um reveja essa mania de médico que não olha nem no olho e já dá diagnóstico dos outros. Vamos parar com isso. Talvez exista alguém por quem hoje nós já deixamos de acreditar. Alguém que nós um dia já dizemos, esse é um caso perdido. O Evangelho hoje está dizendo, Deus nunca desistiu dessa pessoa por quem você já desistiu. Deus nunca desistiu dela. Deus continua sendo aquele médico que a gente tanto gosta, que senta e pacientemente escuta a história da gente, que olha para as feridas, que trata não só dos sintomas, mas da causa, e é capaz de nos oferecer uma vida nova. Esse é o Deus da misericórdia em quem nós cremos. Amém?